Então, essa é a terceira aula da segunda série de aulas. Nós vamos falar sobre a Sagrada Tradição, é a sexta aula. O termo tradição vem do grego e significa transmissão. Também do grego para o latim, traditio, e significa transmissão. Bom, vamos considerar um pouco a tradição no Antigo Testamento. Para o povo de Israel, a tradição era algo ligado à anamnese, à memória, à fé dos pais, a fé transmitida pelos pais de pai para filho, a tradição oral passada de pai para filho que falava das maravilhas que o Senhor realizou. A tradição hebraica sustentou a fé em Deus e ajudou a que o povo tivesse uma identidade. Os sacerdotes também, faziam parte dessa função de transmissão, de transmitir. Os sacerdotes transmitiam a Torá. O termo Torá significa instrução e faz referência a um conjunto de doutrinas e de práticas. Então, o sacerdote tinha essa função, como nós vimos na aula passada, de anunciar, de pregar a palavra de Deus, e justamente essa pregação, essa transmissão era feita, sobretudo, a princípio, oralmente. Também a forma do culto se transmitiu oralmente no início. Então, antes de nós termos os detalhes acerca do culto no Antigo Testamento, o que se devia fazer, como se devia fazer, tal animal a ser sacrificado, as dimensões lá do templo, dos altares, o rito sacrificial, como devia ser feito. Então, tudo isso também era transmitido oralmente dentro da tribo sacerdotal. Daí a importância, por exemplo, dos sacerdotes Esdras e Neemias na organização da comunidade do povo de Israel quando eles voltam do exílio na Babilônia. Também a importância dos escribas e dos doutores da lei. Os escribas e os doutores da lei eram aqueles que podiam ler e explicar oficialmente a lei ao povo. E essa explicação, obviamente, no início era feita oralmente. O que se transmite não é apenas uma série de palavras, mas, sobretudo, alguns acontecimentos que são fruto da intervenção divina. Isso estava bastante vivo e era bastante consciente na mente do povo de Israel. Obviamente que essa ação divina significa uma demonstração de amor e da misericórdia de Deus em relação ao seu povo. Se transmite também um corpo doutrinal, dogmático e prático que orienta a vida do povo de Israel. É um corpo doutrinal e prático que confere identidade ao povo de Israel. Então, por exemplo, nós temos um conjunto de leis e de normas alimentares, por exemplo, a circuncisão, em relação à alimentação, os alimentos que se pode comer, os alimentos que não se pode comer, uma série de rituais de purificação que serviam também para manter essa identidade do povo de Israel, por exemplo, no contato com outras culturas pagãs, outras culturas que não serviam ao mesmo Deus, que não conheciam o monoteísmo, por exemplo. Então, essa transmissão doutrinal, dogmática e prática foi muito importante para a formação do povo de Israel, formação religiosa e formação da identidade do povo de Israel como povo de Deus. Os transmissores dessa tradição,
sacerdotes, profetas, escribas, doutores da lei, rabinos, os pais. Então aqui nós temos várias épocas, mas é muito forte na tradição hebraica essa questão do ouvir, do ouvido. No Ocidente, também um pouco recebendo a tradição da filosofia grega. Por exemplo, Aristóteles dizia que de todos os sentidos, a visão é o mais importante. É também o uso sensível que nós mais gostamos. O povo de Israel é muito importante a audição, não para os povos da região, né? Mas especificamente para o povo de Israel. E essa tradição, que é a palavra de Deus, um conjunto dogmático de crenças e também de práticas e de culto, ritual, é transmitido em primeiro lugar do rabino para o discípulo, do pai para os filhos, dos sacerdotes para o povo, enfim, sempre pelo falar e pelo ouvir. Então, a tradição oral é muito forte no Antigo Testamento, né? E antes que, por exemplo, as normas cultuais, as normas práticas fossem escritas, fossem colocadas por escrito, tem uma tradição oral forte, e a tradição oral permanece mesmo quando essa palavra é colocada por escrito. Então, a tradição, entendida no sentido mais original da palavra, como transmissão de um ensinamento, sempre esteve muito presente no povo de Israel. A forma escrita da tradição não anula a oral, né? Mas há uma convivência das duas, como eu disse. Mesmo depois que tudo é colocado por escrito, continua essa tradição, por exemplo, do pai que decora as coisas para poder ensinar ao filho e assim por diante. Há um caráter de fidelidade, há um caráter repetitivo da transmissão. Então, repetir muitas vezes para frisar, para interiorizar, para assumir, decorar no melhor sentido da palavra, aquela palavra revelada. Há também, desde o Antigo Testamento, uma espécie de compilações em profissões, em fórmulas, que resumem um pouco determinadas tradições. Assim também como nós vamos ter, por exemplo, os credos, as profissões de fé, os símbolos apostólicos ou símbolos de fé que compilam o dogma cristão. Nós vamos ter também no Evangelho compilações por exemplo, da história da salvação, que vão ser passadas essas compilações, esses símbolos, de geração em geração. Essas compilações, em uma espécie de profissão de fé, tem o condensamento, o núcleo essencial da tradição do dado a ser transmitido. Indo já para o Novo Testamento, com Cristo, nós temos também uma transmissão, uma entrega. A palavra tradição significa isso, né? Transmissão, entrega, implica algo que é entregue de alguém para alguém. No Novo Testamento, nós temos a encarnação do Verbo, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, que vem habitar no meio de nós e que, de certa forma, é entregue à igreja. Cristo é entregue à igreja. Cristo, digamos, é a primeira tradição da igreja.
quando Cristo se dá na cruz, morre, ressuscita, sobe aos céus e envia o Espírito Santo ali aos apóstolos, ele se dá à igreja. Então, Cristo é a primeira tradição da igreja. Cristo é o primeiro a ser entregue. E, ao mesmo tempo, é a igreja quem vai entregar, transmitir Cristo às gerações, a cada geração, fazendo com que novos homens conheçam a Cristo, adiram a Cristo, encontrem a fé e a salvação em Cristo na igreja e pela igreja. Então, o que a igreja recebe e deve transmitir em primeiro lugar é o próprio Cristo. Cristo é a tradição da igreja. A igreja o transmite através de 3 práticas fundamentalmente, que aliás foram ordenadas pelo próprio Cristo. Transmite na pregação da palavra de Deus, na celebração dos sacramentos e ensinando aos homens tudo aquilo que Cristo ordenou. Entra o aspecto prático ou moral. Então, a igreja transmite Cristo, fazendo isso, pregando a palavra de Deus, celebrando os sacramentos e ensinando a doutrina de Cristo e a vida nova em Cristo, propondo e ensinando a vida nova em Cristo. A recepção do mistério de Cristo pela igreja, do próprio Cristo e dos ensinamentos de Cristo, dá origem ao que nós chamamos tradição apostólica. Os apóstolos foram os destinatários da presença, da vida e da mensagem evangélica de Cristo. Essa tradição apostólica se mostra primeiro como pregação oral e logo também como regra da fé escrita. Então, os apóstolos estiveram com Cristo ali os 3 anos, tanto é que depois, para elegerem o substituto de Judas Iscariotes, um dos critérios é que tenha conhecido pessoalmente o Senhor, tenha de certa forma convivido com Cristo. Então, os apóstolos receberam o Cristo e receberam de Cristo aquilo que deveriam pregar e são fiéis nessa pregação, o que nós chamamos de pregação apostólica. Os apóstolos foram fiéis em transmitir aquilo que eles receberam. Tanto é que Paulo, quando vai se referir à Eucaristia, ele diz que transmite aquilo que ele mesmo recebeu. Na noite em que ia ser entregue, Jesus com os seus discípulos, etc. Ou seja, Paulo, que não esteve na última ceia, recebeu os acontecimentos, o relato dos acontecimentos. Não só da última ceia, mas da vida de Cristo. E é isso que ele transmite. Obviamente, aqueles sucessores dos apóstolos também tinham esse mesmo compromisso de transmitir aquilo que eles haviam recebido. Então aí nós temos a tradição apostólica, sendo os apóstolos destinatários da presença da vida e da mensagem de Cristo, também transmitem e assim vai se criando a tradição da igreja, que vem de Cristo e dos apóstolos. Essa tradição apostólica se mostra primeiro como pregação oral, e depois como regra da fé escrita. Assim, a Sagrada Escritura nasce da tradição apostólica da fé, da pregação oral, da transmissão oral dessa fé apostólica. Tradição oral e tradição escritas emanam da mesma fonte original. Cristo entregue aos seus, entregue à igreja. Tradição e escritura têm as mesmas funções. Qual é a função da escritura e qual é a função da tradição? Transmitir Cristo às gerações subsequentes. Mesmo objetivo, a mesma função. A igreja foi, é e será sempre transmissora e intérprete da palavra de Cristo. Ou seja, não é possível eliminar a tradição da igreja.
porque, no sentido estrito da palavra, a igreja transmite a doutrina de Cristo e, com isso, transmite a tradição. Ou seja, a tradição aqui, nós estamos em condições de fazer uma distinção. Tradição pode significar duas coisas, então. O ato de transmitir a doutrina de Cristo, a vida de Cristo e a doutrina de Cristo. O ato de transmitir, mas também o conjunto das coisas a serem transmitidas. O conteúdo que é transmitido. Então, em sentido estrito, tradição é um ato. É o ato de receber e entregar. Eu recebo, assim como tem aquelas corridas com passagem de bastão, nós vemos nas Olimpíadas, etc. Então, tem um que corre, o outro pega e continua. Isso é tradição, é o ato de receber e transmitir tal como se recebeu, sem modificar em essência aquilo que se recebe. Por outro lado, tradição é o conjunto das coisas que se transmite, é o bastão ao mesmo tempo. Nesse último sentido, se interpreta no sentido teológico a palavra tradição. O que é tradição? É o conjunto da vida de Cristo, do Cristo e da doutrina de Cristo que foi transmitido no princípio oralmente e que faz parte, que contém a palavra de Deus juntamente com a Sagrada Escritura. Essa tradição transmitida, que é papel da igreja transmitir, suscita a fé em quem a acolhe. Segundo São Vicente de Lérins, numa obra pequena que ele escreveu chamada Communitorium, número 2, ele diz o seguinte sobre a tradição. O que é a tradição, né? Como saber se uma coisa faz parte ou não da tradição? Ele diz o seguinte, abre aspas, deve-se manter como depósito da tradição aquilo que, em todos os lugares, sempre e por todos, foi acreditado. Ou seja, é que ele coloca 3 notas, digamos assim, para ser tradição. Primeiro, a universalidade, aquela doutrina, aquele dado que em todos os lugares foi proposto. Então, por exemplo, a fé na Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, sempre, em todos os lugares onde a pregação apostólica teve lugar, foi a mesma. Depois, a antiguidade, sempre, ou seja, desde o início, tradição não faz parte da tradição uma inovação. Precisa ter sido recebido de Cristo, pregado pelos apóstolos e transmitido pela igreja. E depois, o consentimento, ou seja, não só esteve presente em todos os lugares onde a igreja se fez presente, estava presente desde o início da pregação apostólica, mas também foi por todos aceito. Então, são, digamos, 3 notas, a universalidade, a antiguidade e o consentimento ou a adesão do povo fiel. Assim, há uma continuidade, quando se fala, por exemplo, de tempo, desde a antiguidade, há uma continuidade de identidade de essência na tradição. Ou seja, é o conteúdo da fé transmitido invariavelmente. Né? Não se pode perder a essencialidade daquele conteúdo. Aquele conteúdo é invariável, não é modificável. Por quê? Porque foi entregue por Cristo. Revelado, é um dado da revelação. E nem mesmo o Papa ou os bispos têm autoridade para mudar, porque seria mudar a revelação. Por exemplo, não se pode dizer a partir de agora Deus não é mais trino, né? Mas é quádruplo, não sei, uma quarta pessoa. Não se pode, porque isso foi recebido como dado da revelação e é inalterável.
As formas de expressão, obviamente, podem variar, né? Ou seja, o modo como eu chamo, como eu explico, até porque a teologia evolui também, então às vezes pode acontecer que sejam inseridas expressões novas, termos novos, que exprimem melhor o que antes não estava bem expresso ou não estava expresso com tanta clareza. Então, as formas de expressão da tradição podem variar, mas não devem mudar sempre ou por qualquer razão. Mesmo algumas formas linguísticas são importantes para expressar corretamente o conteúdo da fé. E aí, por exemplo, entra como algo muito importante a filosofia. Por exemplo, eu posso considerar expressões da filosofia moderna como adequadas para exprimir melhor dados da nossa fé, mas eu tenho que considerar se essa filosofia, por exemplo, moderna, tem aqueles critérios lá que nós dissemos na aula passada, ou seja, acredita, aceita a verdade, aceita a capacidade da razão, há um realismo filosófico e etc. Às vezes a modificação do termo pode também acabar traindo o significado original ou originário daquela expressão ou daquele termo. Por isso, o Papa Paulo VI, num documento chamado Mysterium Fidei número 39, diz o seguinte sobre a mudança da terminologia na teologia. Abre aspas. É necessário se conformar com o modo adequado de falar. Este deve ser escrupulosamente observado, e ninguém, por seu próprio arbítrio, sob o pretexto de nova ciência, presuma mudá-la. Fecha aspas. Mysterium Fidei, número 39. O que Paulo VI está dizendo? Olha, existe um modo adequado de expressar as coisas. Aqui, concretamente, ele estava falando em relação a algumas tendências da época que queriam substituir o termo transubstanciação aplicado à Eucaristia, a mudança do pão no corpo e do vinho no sangue, como mudança da substância do pão no corpo e do vinho no sangue. Alguns que queriam mudar o nome de transubstanciação para esse fato, após a consagração, para nomes como transfinalização e etc. Então, Paulo VI fala aqui com muita ênfase, inclusive, que existe um modo adequado de falar e que esse modo adequado de falar deve ser preservado, escrupulosamente observado. E ninguém, por seu próprio arbítrio, ou seja, eu acho que esse termo pertencente à tradição diz melhor a fé, sobre esse dado, então eu vou mudar. Não, Paulo VI alerta aqui que é perigoso isso. Por seu próprio arbítrio, sob pretexto de nova ciência, presuma mudá-la. Ou seja, a novidade pela novidade não é um valor em si, né? Então é preciso ver também um modo mais adequado de falar. Por vezes, melhor do que mudar a terminologia que já está presente de modo secular numa tradição, é explicar essa terminologia aos fiéis. Aí também entra o papel do teólogo. O teólogo tem esse papel de traduzir, de explicar, sem modificar o dado da tradição, né? Porque para os fiéis, né? Para os seus irmãos. Porque uma das características da tradição é que a igreja recebeu isso de Cristo e transmite isso às gerações subsequentes. Aí nós entramos na questão da heresia.
que é o herege? O herege é aquele que aumenta ou diminui essencialmente a tradição. É aquele que ou mutila, ele diz assim, não, eu quero todos esses dados da fé, mas essa parte aqui eu não quero. Ou ele mutila. Ou ele acrescenta algo estranho à tradição, né? Algo que não foi recebido por Cristo, não está presente na tradição apostólica. Então o herege é esse, ele aumenta ou diminui essencialmente a tradição. Obviamente, para ser considerado oficialmente herege, precisa se recusar a sair do erro depois de exortado pela igreja. Mas, digamos assim, o herege material, não oficialmente reconhecido, digamos assim, é aquele que aumenta ou diminui essencialmente um dado da revelação recebido e transmitido pela igreja. O herege causa um dano à continuidade da tradição. É o atleta lá que, pegando o bastão, deixou cair no chão ou derrubou propositalmente. Não transmitiu, ou transmitiu uma outra coisa que não aquilo que ele recebeu. Tradição tem essa característica, eu recebo aqui, eu transmito aquilo que eu recebi. Então o herege ele pode ser herege mutilando, retirando, acrescentando ou modificando o que não devia ser modificado, retirando aquilo que não devia ser retirado, mutilando aquilo que não devia ser mutilado, acrescentando aquilo que não devia ser acrescido. Ou seja, a heresia é o aumento, mutilação ou cerceamento do depósito da fé contido na tradição recebida pela igreja. A tradição então, nesse sentido, dado pela teologia, que acaba sendo o sentido principal, é o conteúdo conservado na igreja por sucessiva transmissão. Se a gente pensar bem, então são mais de 2000 anos que a igreja tem sido fiel àquilo que ela recebeu, né? Recebeu de Cristo. A princípio, a tradição era transmitida oralmente, mas em dado momento ela foi colocada por escrito nos padres da igreja, como nós já vimos lá, todas aquelas fontes da revelação, os padres da igreja, a própria escritura, a liturgia, os costumes, inclusive alguns costumes inalterados, né? Inclusive na forma. Existe também o que Trento chama de tradições eclesiásticas particulares, sobretudo a nível celebrativo. Então nós temos como fruto dessas tradições particulares os vários ritos, ritos orientais, ou mesmo na Igreja Latina nós temos alguns ritos regionais, por exemplo, rito ambrosiano, para a Diocese de Milão. Em âmbito oriental, nós temos uma série de famílias e uma série de ritos. Por exemplo, no Egito, nós temos o rito copta, o rito bizantino, de origem grega, que também foi para o Patriarcado de Antioquia, para a região de Antioquia. Existe um rito de origem russa, que é o rito ruteno. Enfim, são o que nós chamamos de tradições eclesiásticas particulares, que são modos particulares, normalmente ligados a uma região, modos de exprimir o mesmo dado revelado. Veja bem que aqui eu não mudo o dado da tradição, mas são formatos, são figuras, são modos diferentes de transmitir o mesmo dado. Talvez a comparação que nós podemos fazer é que na transmissão lá do bastão do atleta, às vezes o atleta pode ser alto, às vezes o atleta pode ser baixo. Eu posso transmitir o bastão
pelas costas ou pelo alto ou por baixo. Eu posso pegar pelo alto ou pegar por baixo, ou pelo lado esquerdo ou pelo lado direito. Então, o modo da transmissão pode mudar, mas não muda aquilo que é transmitido, né? Então, eu posso transmitir pela liturgia, pelos diversos ritos na liturgia, pela Sagrada Escritura, pelos padres da igreja, pela vida dos santos, pelo trabalho dos teólogos, mas o conteúdo a ser transmitido, esse sim, é preservado. E assim nós temos a tradição da igreja.